E vamos agora partir para o debate. Um debate com representantes dos grupos parlamentares. A restrição orçamental, a falta de autonomia dos hospitais e o desperdício gerado pelo modelo organizacional motivam precisamente a aposta em novas estratégias para otimizar o modelo atual de financiamento. E vamos, por isso, agora analisar como deve ser garantido o financiamento no Serviço Nacional de Saúde. Para este debate vão-se juntar a nós, então, deputados, representantes dos vários grupos parlamentares, e eu vou começar por chamar para se juntar aqui nesta mesa. Começo pelo Ricardo Batista Leite, deputado do PSD. António Salas, deputado do Partido Socialista. Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda, vai juntar-se a nós mais daqui a pouco, porque está ainda retido numa comissão parlamentar. Junta-se também a nós Ana Rita Bessa, deputada do CDS-PP, e Carla Cruz, deputada do PCP. Eu começo por agradecer a disponibilidade de todos para estarem aqui presentes e para esta conversa. Sei que não é fácil gerir agendas quando se é deputado, mas acredito que tenham feito um esforço para estar aqui connosco e, como disse, mais daqui a pouco vai-se juntar também o deputado do Bloco de Esquerda, que aqui falta, Moisés Ferreira, que está retido numa comissão parlamentar. Ora, e como diz o protocolo, nós vamos começar pelos partidos com menos representação. E por isso começo pela deputada Carla Cruz, do PCP. Dou-lhe assim a palavra para começar. E eu via a tirar algumas notas deste estudo que foi aqui apresentado, um estudo, uma sondagem à população portuguesa, e por isso gostava também de saber a sua opinião e o que é que destaca daquilo que foi aqui apresentado, da percepção que os portugueses têm do Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigada e, em primeiro lugar, e em nome do Grupo Parlamentar, queria agradecer o convite à Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares para estarmos aqui presentes e também por atempadamente ter-nos feito chegar o estudo, porque no nosso caso, de facto, foi muito importante, porque nós não podemos estar aqui em todo o momento da apresentação, porque, como disse a Carla, estivemos em outras comissões, outros grupos de trabalho, e, portanto, temos que nos dividir. E, portanto, o ter enviado, no caso do grupo parlamentar, o estudo previamente, permite-nos, de facto, ter uma percepção do que é que está a ser feito ao longo destes anos que certamente iremos lá falar sobre isso. Relativamente a este estudo último e a percepção dos cidadãos, e certamente são todos eles utentes do Serviço Nacional de Saúde, há claramente informações que nós entendemos como relevantes. Desde logo, um aspecto central que não podemos deixar de referir, que é a importância que as pessoas reconhecem à saúde, e isso de facto é inegável. É um direito efetivo que as pessoas têm e as pessoas reconhecem que esse direito deve-lhes ser efetivo, deve ser consagrado. Reconhecem também, e os dados mostram isso, que há ainda um caminho muito grande a fazer no que se refere e no caso concreto ao Serviço Nacional de Saúde. Eu creio que quando admitem que o problema do financiamento é um dos aspectos centrais, e quando elencam aspectos que, estando associados ao financiamento, obviamente, porque para se ter mais profissionais, e é importante que se tenham muitos profissionais qualificados e valorizados, obviamente isso implica a questão do financiamento. Quando referem que a renovação ou a melhoria das condições de funcionamento
dos estabelecimentos, quer ao nível das instalações, quer ao nível dos equipamentos. Isso está, obviamente, associado ao financiamento, e isto é real. Obviamente que há aqui aspectos que também traduzem aquelas que são as preocupações dos utentes, aliás, preocupações que têm, no caso do grupo parlamentar do PCP, traduzido em propostas, mas lá iremos certamente para resolver. Quando as pessoas, quando os inquiridos, os cidadãos apontam as dificuldades no acesso às cirurgias, às consultas, à realização de exames complementares de diagnóstico, elas estão, sobretudo, a exprimir aquelas que são as dificuldades que todos os dias encontram. E essas dificuldades são inerentes àquilo que acabaram de identificar como fatores centrais para elas, porque efetivamente adiam-se ou não se realizam as consultas, as cirurgias nos tempos máximos de resposta garantido, porque efetivamente continua a existir falta de profissionais no Serviço Nacional de Saúde. Não se realizam os exames complementares de diagnóstico em tempo útil ou no Serviço Nacional de Saúde, e muitos deles são encaminhados para o setor privado ou para o setor social porque ou faltam profissionais para manter os equipamentos que existem no Serviço Nacional de Saúde, ou há equipamentos no Serviço Nacional de Saúde pela sua obsolescência, porque durante anos, décadas, não se renovou os equipamentos e, portanto, não foi possível fazer esse exame, e muitas das vezes impede-se, efetivamente, da realização naquele momento. As pessoas até vão ao hospital para realizar, mas há uma avaria naquele dia e, portanto, impedem, ou porque faltam profissionais. E, portanto, isto mostra claramente que as pessoas têm um conhecimento das dificuldades com que o Serviço Nacional de Saúde tem e sente, efetivamente, apesar de medidas positivas que foram tomadas. Mas eu gostaria de realçar e até ressalvar um aspecto que na intervenção inicial o Dr. Alexandre Lourenço disse na sua intervenção, que entendemos, e o PCP entende, que apesar das enormes dificuldades, o Serviço Nacional de Saúde presta serviços e presta cuidados de enorme qualidade, de grande diferenciação, e é ele que presta cuidados a todos, independentemente da sua condição económica. Não fica nenhum doente para trás no Serviço Nacional de Saúde pela sua condição económica. E esse é um aspecto que eu não vi traduzido no inquérito, mas certamente, se perguntassem às pessoas se elas consideram que, se a sua condição económica é fator que impossibilita o acesso no Serviço Nacional de Saúde, elas certamente diriam que não. E, portanto, eu creio também e mais uma vez, pegando nas palavras que o Dr. Alexandre Lourenço disse na intervenção inicial deste colóquio, que é importante, porque não ouvimos, e são órgãos de comunicação social aqui presentes certamente, muitas das vezes não ouvimos a fazer uma verdadeira valorização dos cuidados que são prestados no Serviço Nacional de Saúde. E são cuidados, repito, de elevada qualidade, de enorme diferenciação. Aliás, há cuidados que não são prestados ou que começam a ser prestados no setor privado ou no setor social, mas muito particularmente no setor privado, que são interrompidos e são encaminhados, e a resposta que esses doentes vão encontrar é no Serviço Nacional de Saúde. E este é, de facto, algo que que se escamoteia, e nós entendemos, o PCP entende, isto é uma interpretação, obviamente, do PCP, escamoteia-se essa realidade para prosseguir um caminho de desvalorização, de enfraquecimento do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, eu diria nesta intervenção que, obviamente, estes resultados devem nos fazer refletir. No caso do PCP, eles têm, aliás, por todo o nosso trabalho e o entendimento que temos do mandato enquanto deputados é desta proximidade à realidade. Nós reunimos frequentemente
com os agrupamentos de centros de saúde, ao nível dos cuidados de saúde primários, reunimos com os hospitais, reunimos com os utentes e as associações e, portanto, temos um perfeito conhecimento da realidade do Serviço Nacional de Saúde e, portanto, traduzimos essa realidade apresentando propostas que resolveriam esses problemas, quer ao nível do financiamento. Há aqui um aspecto central a nível do financiamento. É verdade que, como o vosso estudo mostra, são décadas de subfinanciamento e um financiamento que, apesar, podem, e certamente vamos ouvir hoje aqui dizer que nestes últimos anos o financiamento não aconteceu. Não é verdade. Há mais verbas, claramente insuficientes, é evidente. E depois há um outro aspecto que é importante e que nós temos defendido, que é o financiamento plurianual. Tem que se ter uma visão do financiamento plurianual, um financiamento que, obviamente, que saia do Orçamento do Estado e que corresponda àquelas que são as necessidades que as instituições têm para prestar cuidados de saúde naquilo que nós consideramos que é fundamental, que é de qualidade e de forma atempada, e esse investimento é evidentemente plurianual, tem que englobar claramente a contratação dos profissionais, mas não basta só ter profissionais, é preciso que estes profissionais tenham as suas carreiras, que estes profissionais tenham valorização profissional e salarial também, porque isso são fontes que permitem que os profissionais não saiam do Serviço Nacional de Saúde, de fixação dos profissionais no Serviço Nacional de Saúde e não saírem para outros, nomeadamente para os privados. A questão dos equipamentos, das instalações, isso obviamente tem que estar contemplado, aliado, obviamente, a um aspecto que no vosso estudo também aponta, que é, obviamente, a autonomia das instituições. Parece-nos central que as instituições tenham autonomia financeira, autonomia administrativa para poder contratar no âmbito daquele que são o levantamento das suas necessidades, daquele que são o seu plano de atividades e orçamento, que seja contemplado e que tenha autonomia para poder prestar cuidados nesses domínios. E também aí, a este nível, nós temos intervido e está em discussão um projeto de lei que, não sendo do PCP, ele está ainda em discussão na especialidade, que é um projeto sobre a autonomia das instituições, e nós apresentamos propostas de alteração a esse projeto no sentido, obviamente, de colmatar estas dificuldades que ainda subsistem. E se calhar, por agora, ficava por aqui. Muito obrigada, deputada Carla Cruz. Passo agora a palavra à deputada Ana Rita Bessa, do CDS. Este estudo de opinião, e voltando um bocadinho atrás, traz muito pouco de novo. Do resto, a percepção dos portugueses já há muito que é conhecida em relação ao Serviço Nacional de Saúde. Surpreendeu-a de alguma forma algum dos pontos que foi aqui apresentado? E gostava também de saber a sua opinião, concretamente, em relação ao financiamento, ou subfinanciamento do Serviço Nacional de Saúde. É preciso um aumento? Muito bom dia a todos, muito obrigada pelo convite para estar aqui. Eu, ao final de 4 anos, desenvolvi esta capacidade de não responder à pergunta que me é feita e, portanto, vou responder antes à pergunta anterior porque prefiro. E então vou usar esta prerrogativa que aqui na casa se usa sempre, mas claro que passarei pelas questões que me falou. Eu gostava de começar por comentar algumas das conclusões, das recomendações, das 10 recomendações que aparecem, não as 10, mas algumas que me chamaram mais a atenção. A primeira das quais é esta ideia que nós repetimos muitas vezes dos cuidados de saúde primários como porta de entrada. Acho que ninguém discute isto, ninguém discute este princípio no seu valor intrínseco. A prática é que é mais complicada no dia-a-dia. Também nós no CDS vamos tentando, embora não com conhecimento perfeito, mas vamos tentando ir conhecendo a realidade. E ainda há pouco tempo estive num concelho aqui mesmo às portas de Lisboa, a visitar exatamente os cuidados de saúde primários, e visitei de um lado da rua 2 unidades de saúde familiar e do outro lado da rua, literalmente do outro lado da rua, um centro de saúde no seu modelo anterior, no seu modelo tradicional. E, de facto, é difícil conviver com esta realidade assim, porque, de um lado da rua,
nós encontrávamos uma realidade, para além de que eram, de facto, eram 2 unidades novas, fisicamente novas, encontrávamos enfim, alguns problemas práticos, falta de técnicos administrativos, que é um problema que hoje em dia acontece muito na administração pública, mas depois tínhamos um rácio de mais ou menos 7 médicos para listas totais de 16 mil utentes, que funcionavam bem dentro do género, utentes todos eles referenciados, todos eles com médico de família atribuído, portanto com uma relação estável e continuada, onde é possível sim trabalhar, ou pelo menos começar este trabalho de uma relação centrada no doente e longitudinal, a acompanhar o doente e a sua família ao longo da sua vida. Do outro lado da rua, tínhamos 9 médicos para 40 mil utentes, 10 mil sem médico de família inscritos, 8 mil esporádicos, portanto aqueles que flutuam, filas intermináveis à porta, instalações inadequadas, de resto eram as instalações que a unidade de saúde tinha abandonado porque não eram boas para ela, e de facto assim torna-se difícil para estes 40 mil utentes garantir essa mesma porta de entrada nas mesmas condições. Claro que aquilo que eu ouvi dos profissionais de saúde num lado e no outro foi completamente diferente, não é? Perguntam-me, está errada a unidade de saúde familiar? Não, o que está errado é que permaneça um sistema desadequado deste ponto de vista no modelo anterior. Portanto, de facto há muito a fazer aqui. Achei graça, numa nota, espero que não me levem a mal, mas no estudo da GfK, quando se perguntava-se se havia dificuldade de chegar aos hospitais, eu também gostava que se começasse a perguntar se há dificuldade de chegar aos centros de saúde em vez dos hospitais, porque senão nós enviesamos a própria pergunta e a resposta. E, portanto, enquanto nós na nossa cabeça também não dermos a volta a isto, depois podemos dizer que as pessoas não têm literacia, mas se calhar é que também nós não a fomentamos propriamente. Em relação ao segundo vetor, aos utentes, a centrar o sistema na pessoa, no cidadão, no utente, consoante a semântica que nós lhe queremos chamar, embora não seja a mesma coisa tal e qual. Há muitos anos eu trabalhava noutro setor completamente diferente, trabalhava fora do setor público e noutra área completamente diferente, tinha a ver com telecomunicações. Há muitos anos que se tratou do tema da interoperabilidade e da portabilidade dos dados nas telecomunicações. Bem, sei que aqui são dados sensíveis, não é a mesma coisa que um número de telefone, mas é verdade que não é preciso inventar a roda e que, cuidando da proteção de dados, não faz nenhum sentido que os meus dados, enquanto utente, pertençam ao sistema e não me pertençam a mim. E, portanto, que eu não possa ter acesso a eles em que em todos os pontos do sistema, e aqui tenho a dizer público ou privado, eles não possam ser acessíveis a qualquer momento. Os dados são meus, é a minha história clínica e isso obviamente tem consequências de custo na replicação de exames, e às vezes até na própria forma como eu conto a minha história clínica. Eu não sou especialista, portanto se calhar falham-me coisas e conto coisas da maneira errada, e portanto há aqui uma evolução que não é cientificamente evoluída, mas é transpor aquilo que se faz noutros setores com as devidas ressalvas também para este setor. Também aqui achei graça num dos projetos que se apresentou, quando se falava em mapear todos os pontos do sistema que eram percorridos por um doente e tentar falar com todos aqueles que cuidavam do doente, não se fazia menção ao próprio doente. Também se calhar aqui vale a pena pormos na prática aquilo que nós na cabeça temos como garantido. E para não demorar muito mais tempo, só para falar também na medição de resultados, acho que é um tópico interessante em todas as áreas onde eu trabalho, por exemplo, também na saúde, na educação, é sempre muito mais fácil medir processo do que outcome, não é? É mais fácil, é mais barato, é mais óbvio e, portanto, se calhar do ponto de vista de desenvolvimento e de maturidade de um sistema, temos que saltar disto, porque indicadores de produção ou indicadores de processo são curtos em relação àquilo onde está o valor que é de facto no outcome, e desculpem o meu inglês, mas é mais fácil assim. E claro, se nós medimos processo, é natural também que o financiamento seja feito por processo, porque é aquilo que nós estamos a medir. Portanto, se calhar se medirmos outcome, também é mais provável que conseguimos fazer este salto
para um financiamento que tem a ver com o ponto que nós medimos, que são os resultados de facto. Para terminar, o CDS apresentou vários projetos aqui na Assembleia da República na área do financiamento e da autonomia. A Sra. Deputada Carla Cruz já fez o favor de, com marca branca, fazer menção a isso. É um projeto do CDS que trouxe o tema da autonomia, não única, o PCP, o Bloco também depois apresentaram as suas visões e estamos a discuti-lo na especialidade. O que me parece é que eu tenho algumas dúvidas com isto, eu realmente tenho muitas dúvidas, imagino que se calhar algumas partilhadas convosco. Eu tenho algumas dúvidas de como é que se faz o salto da autonomia, porque há dois caminhos possíveis, não é? Ou fazemos por ilhas, a achar que elas depois contagiam o sistema, é um bocadinho o caso dos centros de responsabilidade integrados, ou fazemos disruptivamente, e aqui sim aplica-se a palavra confiança, confiando no sistema, sabendo que provavelmente vai haver algumas falhas e erros, não sei se piores do que aquelas que temos hoje em dia, mas sempre com prestação de contas. Não dá para falar de autonomia sem falar de prestação de contas. Não é dissociável uma coisa da outra. Mas seja por ilhas, seja por um movimento mais disruptivo, vejo que é incontornável que se passe para este novo paradigma. Espero que na próxima legislatura gostava também honestamente, que o sistema político, seja Parlamento, mas seja Poder Executivo, que é quem na verdade tem uma palavra a dizer, saísse da frente e deixasse as instituições, confiasse nas instituições, dando-lhes os instrumentos e o enquadramento, mas depois confiasse que as instituições fazem o seu caminho com prestação de contas e, portanto, com uma aferição e a correção do tiro quando ele não está corretamente dado. Obrigada. Muito obrigada, deputada Ana Rita Bessa, e passo agora a palavra ao deputado do Bloco de Esquerda, que já se juntou a nós, Moisés Ferreira. Agradeço também a sua disponibilidade e pergunto-lhe que prioridade é que deve ser dada à saúde na próxima legislatura. Antes de mais, bom dia. Eu é que agradeço o convite e peço desculpa pelo atraso. Que é sempre muito deselegante, peço desculpa mais uma vez. Prioridade à saúde. Bem, em primeiro lugar, eu acho que a prioridade deve ser efetivamente o reforço do Serviço Nacional de Saúde. A resposta universal que nós temos no nosso país, é a resposta que, pelos vistos, pelo menos do discurso da esquerda à direita, toda a gente diz que é uma boa resposta e, portanto, deve ser essa a prioridade que deve ser dada numa próxima legislatura, é essencialmente ao Serviço Nacional de Saúde, não obstante existir, para além disso, um sistema, mas, efetivamente, o Serviço Nacional de Saúde é o grande pilar do sistema de saúde e deve ser assim. Agora, a pergunta mais difícil é, então, como reforçar o Serviço Nacional de Saúde, não é? Porque essa era a pergunta fácil, qual era a prioridade? Agora, como lá chegar é a pergunta mais difícil. Eu creio, e o Bloco de Esquerda tem construído uma visão de, para lá chegarmos, nós temos essencialmente que responder ou corresponder a 3 objetivos, que é o do aumento do financiamento e do orçamento do Serviço Nacional de Saúde, que é fazer corresponder esse aumento de orçamento num aumento de investimento no Serviço Nacional de Saúde, ou seja, o aumento do orçamento do SNS é para ser aplicado dentro do SNS, porque também, assim, exercício hipotético, não nos interessa, se calhar, muito termos 15 ou 20 mil milhões de euros de orçamento do SNS, ou, portanto, neste exercício hipotético, duplicar o orçamento do SNS, se depois ele não for aplicado no SNS, não é? Se for para ser utilizado para fora do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, primeiro, aumentar o orçamento do Serviço Nacional de Saúde. Segundo, garantir que ele é aplicado no Serviço Nacional de Saúde. E terceiro, dar prioridade prática e não só narrativa àquilo que deve ser a prevenção da doença e a promoção da saúde. Ainda agora, ponto a ponto, se me permita. Financiamento ou orçamento, reforço do orçamento do Serviço Nacional de Saúde. O diagnóstico está mais do que feito, também acho que há um acordo generalizado sobre o assunto, há um subfinanciamento. Efetivamente, nós olhando tanto comparativamente para outros países, para a realidade internacional, sabendo que os sistemas são diferentes, etc., mas olhando para a realidade internacional, nós vemos isso de forma muito explícita. A despesa, chamada despesa pública de saúde em Portugal, anda nos 6%, mas o orçamento do Serviço Nacional de Saúde não chega aos 5%, por exemplo.
E quando comparamos com médias de outros países, percebemos que nós precisávamos, no mínimo, e assim no imediato, de recuperar 0,6 pontos percentuais, no mínimo, para nos equipararmos do ponto de vista de média. Isso são mais 1.000 milhões de euros, mais 1.200 milhões de euros. A pergunta que se coloca a seguir é: mas será que o país tem disponibilidade, tem capacidade para isso? Nós achamos que sim. Nos últimos 4 anos foram alocados ao Serviço Nacional de Saúde mais cerca de 1.300 milhões de euros, mas numa altura em que o PIB também está em crescendo e, portanto, na relação com o PIB, esse aumento não é tão expressivo, na verdade. Mas, do ponto de vista bruto, foram alocados mais 1.300 milhões de euros. E nós consideramos que até poderia, neste momento, era possível alocar mais recursos ao Serviço Nacional de Saúde. Nós olhamos para os últimos 4 anos. Todos os anos, ou quase todos os anos, chegou-se ao final do ano e chegou-se à conclusão que a economia tinha produzido mais do que aquilo que inicialmente estava previsto. E, portanto, que até era possível, na perspectiva do Governo, do Sr. Ministro das Finanças, fazer uma redução do déficit mais acelerada do que aquilo que inicialmente estava previsto. Nos anos essa redução foi de 0,3, noutros anos foi de 0,4, etc. E agora houve, pelos vistos, uma relativa festa sobre um excedente orçamental no primeiro trimestre de 2019 de 0,4 pontos percentuais também. Ora, isto quer dizer que todos os anos nós poderíamos ter alocado ao Serviço Nacional de Saúde mais 0,3, 0,4% pontos percentuais do PIB, o que seriam mais 600 ou 800 milhões de euros, o que faria toda a diferença. Por isso, sim, primeiro passo é preciso aumentar o orçamento do Serviço Nacional de Saúde, que é baixo, principalmente quando fazemos a comparação com o PIB, quando vemos relativamente ao PIB e quando fazemos a comparação com a média internacional, média de países da União Europeia ou de países da OCDE, por exemplo. Segundo, sim, é possível nós alocarmos mais dinheiro ao Serviço Nacional de Saúde. O país tem recursos para isso e tem provado que tem recursos para isso. Não tem tido vontade política do Ministro das Finanças para isso, mas isso é uma discussão diferente. Mas há recursos para haver mais dinheiro para o Serviço Nacional de Saúde, como se vê agora com o excedente orçamental. Segundo ponto, a necessidade de utilização desse aumento do orçamento para o Serviço Nacional de Saúde. Para nós isto é fundamental, porque também, ao haver um aumento do orçamento, esse aumento do orçamento deve essencialmente refletir-se em maior investimento e em aumento de profissionais também. Até para remover uma série de ineficiências e de desperdícios que efetivamente existem. Não tanto por causa do Serviço Nacional de Saúde, mas por causa da falta de resposta do Serviço Nacional de Saúde. A obsolescência de alguns equipamentos fazem com que o Serviço Nacional de Saúde não tenha resposta em determinadas áreas, por exemplo, nos meios complementares de diagnóstico e terapêutico, isso é por demais evidente, e depois obriga o Serviço Nacional de Saúde a contratualizar fora, muitas vezes em condições muito mais penosas para o Serviço Nacional de Saúde. Ora, o investimento garantia não só aumento de resposta, mas eficiência nessa resposta. Eficiência a vários níveis, quer dizer, eficiência na celeridade de resposta ao utente, que vai ao Serviço Nacional de Saúde, e também eficiência financeira, certamente. O mesmo com o número de profissionais. Ora, nós muitas vezes sabemos, e às vezes é um bocadinho estranho, mas é verdade, que a falta de profissionais e a demora até na autorização para a contratação de alguns profissionais leva, por exemplo, a adiamento de cirurgias. Nós temos conhecimento, certamente todas e todos têm, de casos de, por exemplo, a não autorização de contratação de um assistente operacional para substituir outro assistente operacional que estava, por exemplo, por baixa médica, pode levar ao adiamento de cirurgias. Isto não faz sentido nenhum, não é? Do ponto de vista
de gestão do Serviço Nacional de Saúde e dos recursos do Serviço Nacional de Saúde. Ora, isso entroncará certamente na questão da autonomia. Nós defendemos a autonomia das instituições, com o orçamento adaptado, como é óbvio, mas a autonomia para remover estas ineficiências, para que sejam as instituições a dizer quais são os profissionais que precisam e para ter facilidade na contratação desses profissionais e não estarem à espera que o Ministro das Finanças, uma vez de 3 em 3 meses, abra a gaveta onde tem as autorizações dos hospitais e assine meia dúzia delas. E por isso a autonomia das instituições é fundamental, como é óbvio, até para garantir isto que para nós é o segundo preceito fundamental, que é o aumento do orçamento deve ser para investir no Serviço Nacional de Saúde. Último pilar para nós tem a ver com isto da prevenção da doença e da promoção da saúde. Novamente, vou dizer uma coisa que é assim, certamente uma verdade lá para Alice, se nós não investirmos na promoção da saúde e em fazer com que as pessoas tenham menor carga de doença, principalmente depois dos 65 anos, nós provavelmente todos os anos vamos ter que estar sempre a aumentar significativamente o orçamento do Serviço Nacional de Saúde. E Portugal, apesar de, em muitos indicadores de saúde, comparar muito bem a nível mundial, isso deve-se ao Serviço Nacional de Saúde, há um indicador em que compara muito mal, que é a carga de doença depois dos 65 anos. Vive-se mal e vive-se com muita doença depois dos 65 anos em Portugal, comparativamente com outros países. Isto quer dizer que a pressão também sobre o Serviço Nacional de Saúde é significativa. Mas a verdade é que há outros países que conseguem ter muitos anos de vida saudável, depois dos 60, dos 65 anos, e por isso ninguém está condenado a ter carga de doença significativa, multipatologias, etc. Agora, nós temos, efetivamente, é que apostar na prevenção da doença e na promoção da saúde. O Conselho Nacional de Saúde, num relatório sobre fluxos financeiros que deve ter lançado há cerca de um ano, pouco mais do que isso, dizia que apenas 1% do orçamento do Serviço Nacional de Saúde é aplicado na prevenção da doença e na promoção da saúde. Eu creio que é difícil mensurar estas verbas, mas mesmo com margem de erro, nós todos temos que constatar que há aqui uma inversão da pirâmide, não é? Porque grande parte dos recursos deveria estar a ser mais investida nesta área e não só na intervenção mais remediativa. E por isso, totalmente de acordo com esta proposta e com esta recomendação de prioridade aos cuidados de saúde primários. Porque é aqui, essencialmente, que se faz a prevenção e a promoção. Eu creio que, por exemplo, um sinal de remoção das taxas moderadoras dos cuidados de saúde primários é um bom sinal, não só porque, efetivamente, para muitas pessoas é uma barreira, mas, para além disso, porque dá um sinal de que é ali a porta de entrada do SNS e do sistema de saúde e que é ali que as pessoas devem ir. Mas, para além disso, é preciso, efetivamente, muscular também os cuidados de saúde primários, que pode passar pelas questões de gestão das unidades funcionais, o SIF versus o CSP, que já aqui foram faladas, mas mais do que isso, parece-me que é importante também reforçar a resposta aos cuidados de saúde primários para muitas outras áreas, onde já começa a haver qualquer coisa, mas que isso deveria estar em toda a rede. Nutricionistas, podologistas, médicos dentistas, reforço dos TSDTs em várias áreas, desde higienistas orais a outros nos cuidados de saúde primários, parece-nos fundamental que aconteça. Só para terminar, dizer que grande parte da população tem doenças que poderiam ser evitáveis, que estão muito associadas a estilos de vida, etc. Não concordamos, obviamente, que deva ser o Estado a definir qual é o estilo de vida de cada pessoa, mas achamos que os cuidados de saúde primários devem promover, devem contribuir para a promoção de estilos de vida que reduzam carga de doença no futuro. E por isso é importante ter também todas estas valências e todos estes serviços nos cuidados de saúde primários, desde a alimentação, à saúde mental,
à saúde oral, etc. E é aqui também, do nosso ponto de vista, que se fará muito da sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde, é evitar que as pessoas adoeçam ou, adoecendo, evitar que a doença tome uma carga significativa. Isso, conciliado com o aumento do orçamento que é possível fazer em Portugal, estamos certos que teríamos recursos financeiros e humanos para ter um Serviço Nacional de Saúde que respondesse com muito mais celeridade e mais qualidade àquilo que são as necessidades da população. Muito obrigada, deputado Obrigado. Moisés Ferreira, pela sua intervenção. Passo agora a palavra ao deputado do Partido Socialista, António Salles. Como diz o deputado Moisés Ferreira, a falta de vontade política para alocar mais recursos financeiros ao Serviço Nacional de Saúde. O que é que tem a dizer sobre isso? Bom, antes de mais, muito bom dia a todos. Começar por agradecer à APAG, aos órgãos da APAG, ao seu presidente, o Dr. Alexandre Lourenço, o convite que formulou ao Partido Socialista e dar-lhes parabéns por mais um evento que tem caracterizado um conjunto de eventos da APAG que, acima de tudo, se caracteriza pelo pragmatismo e pela necessidade de obter resultados com estes eventos. Por isso, mais uma vez, os nossos parabéns. E também para dizer que este pragmatismo, no caso deste evento, tem de facto um olhar social e um olhar político. E tem um olhar social e político sobre a saúde, sendo a saúde uma prioridade, e para este Governo, garantidamente, a saúde é uma prioridade e foi uma prioridade durante esta legislatura. Aliás, deixem-me fazer um parênteses, eu penso que mal dos governos, sejam eles de que espectro político seja, para os quais a saúde não seja uma prioridade. E, portanto, é um olhar político, um olhar social sobre a prioridade de saúde, um olhar político e social sobre o financiamento e a sustentabilidade do sistema e, portanto, também muito importante. E, por último, um olhar político, se me permitem, concretizando o momento, sobre aquilo que foi o ponto de partida e o ponto de chegada desta legislatura. E ao olhar para o ponto de partida e para o ponto de chegada, ao olhar para a fórmula de financiamento, conseguimos dizer que o resultado foi, de facto, para este Governo, a saúde foi, de facto, e é, de facto, uma prioridade. Permitam-me que lhes diga que foi uma prioridade difícil, porque o ponto de partida, que é novembro de 2015, era um ponto de partida também ele difícil, fruto de um programa de ajustamento. E por isso esta legislatura essencialmente foi uma legislatura de recuperação. O que nós fizemos durante estes 4 anos foi recuperar. Recuperar foi a palavra-chave. Recuperar em profissionais de saúde, como é do conhecimento geral, temos hoje cerca de 10.800 profissionais a mais. Recuperar em financiamento, recuperamos cerca de mais 1.600 milhões de euros. Recuperamos em inovação terapêutica, recuperamos em motivação dos profissionais, embora reconheçamos alguns déficits, e em carreiras, reconhecemos algumas carreiras, e, portanto, foi de facto este tempo um tempo de recuperação. E eu aproveito para evidenciar o primeiro sinal de recuperação e quando recorremos aos números e quando recorremos às fórmulas, que são fórmulas públicas e números oficiais, é muito fácil de mostrar. E neste gráfico, de facto, a despesa executada, e refiro-me à despesa executada, não me refiro à despesa previsional, é fácil de ver a recuperação. Nós viemos a atingir praticamente agora níveis de 2010, tendo esta curva de concavidade que todos reconhecemos e que agora em 2017, porque não temos dados de 2018, como em termos de despesa executada, temos níveis da ordem dos 9.900 milhões. E, portanto, houve, de facto, uma recuperação em termos de orçamentação. E eu falo sempre em termos de orçamentação, porque, permitam-me, e estou no meio em que sabem isso melhor que eu, orçamentar e financiar é completamente diferente. Completamente diferente. E o que nós temos tido é níveis de suborçamentação. E é bom que nem falemos nos níveis de subfinanciamento, porque isso obriga-nos a ser politicamente incorretos. Portanto, vamos ficar pelos níveis de orçamentação.
Mas permitam-me que lhes diga que estes tempos de recuperação e este ponto de partida e este ponto de chegada foi um ponto de partida e um ponto de chegada feito com, eu diria, com sensibilidade social e com responsabilidade orçamental. E porquê? Porque olhámos para as pessoas, colocámos as pessoas no centro do sistema, mas tivemos a percepção, que é essencial, de que não há saúde forte se as contas públicas não estiverem, também elas saudáveis, também elas fortes. E por isso, contas públicas fortes, sistema de saúde forte. E por isso, como sabem, nós hoje alocamos cerca de 9% à despesa corrente em saúde. E deixem-me que vos diga que me parece, com toda a lealdade, que não vamos ter possibilidade de alocar maior despesa corrente em saúde em próximas legislaturas. Podemos crescer do ponto de vista de crescimento económico, hoje andará na ordem dos um pouco mais de 200 mil milhões, e se crescermos, obviamente que estes 9% representarão uma orçamentação diferente, mas permitam-me que vos diga, e aí sim entramos no domínio das escolhas, o nível da despesa pública e o nível da despesa de SNS. São três realidades completamente diferentes, até porque a despesa pública, como sabem, introduz outros parâmetros, nomeadamente os subsistemas de saúde. Mas mais do que os 9%, sinceramente, parece-me que não é possível em próximas legislaturas. Relativamente aos 4,8% e não 6%, como o deputado Moisés Ferreira, isso seria o nosso desejo e seria bom porque serão os níveis da OCDE. Mas os 4,8% que investimos em despesa pública e os 4,2% que investimos no Serviço Nacional de Saúde, bom, aí eu diria que é sim um processo de escolhas e que eventualmente em próximas legislaturas os partidos poderão até comprometer-se. Acho que era uma boa forma. Os partidos, haver um compromisso dos partidos pré-eleitoralmente para com os eleitores, de dizer nos seus programas eleitorais nós comprometemos com uma despesa de 9,2%, 9,8%, porque depois, no final da legislatura, lá estariam os eleitores para fazer o respectivo julgamento e dizer, sim senhora, estes cumpriram, vamos votar ou não vamos votar neles. E, portanto, parece-me que ao nível daquilo que é a possibilidade de despesa corrente em saúde, nós, parece-me a mim, e enfim, pelo contexto que vivemos, parece-me a mim que não será possível ir muito mais além destes 9%. Mas que significam, de facto, também uma nova ambição, uma nova exigência e um novo compromisso. E por isso é que eu digo que nós temos novos desafios à frente. E estes novos desafios têm a ver, essencialmente, com três questões muito importantes. A demografia, estamos cada vez mais velhos, a despesa em saúde cresce acima do próprio crescimento económico e por isso, quer dizer, com tecnologia de altíssimo desenvolvimento muito cara e, portanto, temos que nos adaptar a esta nova realidade. E às desigualdades, demografia e desigualdades. E as desigualdades, permitam-me aqui dizer-lhes que tem sido uma das nossas principais lutas, de diminuir aquilo que é que nós designamos por índice de Gini, que é a diferença entre os 20% e os 20% mais ricos e mais pobres, e fazer uma diminuição destes parâmetros e tentar que, também na saúde, haja um acesso mais facilitado às classes mais desfavorecidas e, por isso mesmo, com maior proteção à saúde. E, por último, a sustentabilidade do sistema. Parece-me a mim que é essencial que os programas políticos dos partidos nas próximas legislaturas se assentem fundamentalmente em três grandes pilares. Qualidade dos serviços prestados, motivação dos profissionais e a satisfação dos utentes. Relativamente à qualidade dos serviços prestados, permitam-me que fale naquilo que são os serviços públicos e que é aquilo que as pessoas hoje, de facto, as pessoas têm que ir ao hospital e sentir que são bem atendidas. Vão às urgências, vão aos centros de saúde, as pessoas têm que sentir isto. Não pode ser só uma percepção, tem que ser, de facto, uma realidade. E há pouco falávamos na questão do poder de resolutividade dos centros de saúde, com mecanismos próprios, com meios complementares de diagnóstico. Aquilo que o doente está à espera na urgência, que é sair de lá com o diagnóstico feito, é ir ao centro de saúde e poder sair de lá com o diagnóstico feito. E, portanto, este poder de resolutividade é fundamental. Outra questão que me parece que é muito importante também são os tempos de resposta. Tempos de resposta máximos garantidos. Nós andamos pelos hospitais e há pouco o próprio estudo aludia a essa situação. É muito importante que se encurtem os tempos de resposta. O Partido Socialista fez um esforço através de uma portaria, a portaria 153 de 2017, conhecem, em que fez um encurtamento dos tempos de resposta para consultas normais e para cirurgias para prioridade também normal, mas não é suficiente. Nós temos que avançar mais nos tempos de resposta. E temos que avançar a três níveis. A nível
do tempo de consulta, portanto, do acesso, a nível do exame complementar, do diagnóstico e depois a nível do tratamento. E tem que ser a estes 3 níveis que os tempos de resposta, de facto, têm que melhorar. E também ao nível do investimento. Eu ouço sempre este mito e eu hoje acho que vou desmistificar, se me permitem, esta questão do mito do investimento. Tem sido recorrente alguns partidos, mais de um espectro político do que de outros, falarem dos níveis de investimento. E, de facto, todos nós reconhecemos que investimos pouco. Depois, como há pouco se dizia, tomáramos nós poder investir mais e, com certeza, se tivermos contas públicas mais saudáveis, conseguiremos investir mais. Mas esta mistificação que se faz à custa do investimento parece-me que não é leal, ou então é um desconhecimento dos números. Porque se nós olharmos para um gráfico que nos mostra, de facto, o investimento feito durante estes 4 anos, vemos que não é a realidade. E eu, quando trago este gráfico, trago um gráfico que tem a ver só com despesas de capital, portanto, formação bruta de capital fixo, e que tem a ver com o previsional e com o executado. E, meus amigos, isto é muito simples de olhar e desmistifica qualquer situação relativamente àquilo que são as despesas de capital, quer em termos de previsional, quer em termos de executado, que sempre ficam abaixo. Em todos os governos, sempre ficam abaixo. E, portanto, reparem na curva. Mais uma vez, o que é que houve? Houve recuperação. Eu acho que desta vez ficou definitivamente desmistificado este mito do investimento. Mas permitam-me dizer-vos ainda, se me permitem falar-vos um pouco do futuro. E o futuro nós apontamos também para outras áreas, nomeadamente para a área da saúde mental, para a área da hospitalização domiciliária, para a área do cuidador informal, para a área da infecção hospitalar, que agora tanto se discute, para a área da responsabilização e da autonomia da gestão, com que estamos em perfeito acordo e em perfeita confluência, a promoção da saúde e a prevenção da doença, que já se falou, a literacia, a revisão das redes de referenciação hospitalar. É importante esta matéria, para vocês é muito importante, porque aquilo que era há 20 anos, e temos redes de referenciação que estão perfeitamente desatualizadas, hoje as estradas são outras, os transportes e a mobilidade é outra, e, portanto, hoje a realidade é completamente diferente. Os investimentos em tecnologia, e nomeadamente em telemedicina, as possibilidades que temos, de facto, ao nosso alcance. Para ir terminando também, a questão da motivação dos profissionais é para nós algo muito importante, carreiras atrativas, o investimento, de facto, também na formação, e na desburocratização dos processos. Os profissionais chateiam-se de olhar para os computadores. Têm que olhar, têm que o fazer, mas chateiam-se. Desburocratizar os processos para os profissionais é essencial, porque eles sentem que podem tratar melhor os doentes. E às vezes os administradores hospitalares não percebem isto. Eu sou médico e ainda estou na vida ativa e sinto isto, não é? Quer dizer, eu sempre que chego, está ali o Dr. Velez Rocha, que já foi meu administrador hospitalar, e sempre que nós chegávamos ao pé deles, pá, que chatice, isto demora tanto tempo, primeiro que a gente consiga... A desburocratização do sistema é muito importante para as classes profissionais, nomeadamente para os médicos, porque nós sentimos que podemos perder mais tempo a olhar para o doente do que para o computador. E, por isso, eu lanço-vos este rap para que tenham uma sensibilidade diferente a esta matéria relativamente aos profissionais de saúde. E, para terminar mesmo, a satisfação do doente é fundamental, é o terceiro pilar que nós entendemos que é muito importante, e a satisfação do doente faz-se, de facto, no acesso oportuno e faz-se, de facto, na capacidade que o sistema tiver de reagir àquilo que são, não só a percepção, mas como são as realidades do doente e as suas diferentes percepções. Muito obrigado. Muito obrigada, deputado António Salles. Passo agora a palavra ao deputado do PSD, Ricardo Batista Leite, e pergunto-lhe se esta é a legislatura da recuperação, como diz António Salles, a recuperação daquilo que se perdeu na legislatura anterior em que o seu partido foi governo. Muito bom dia a todos e agradeço a pergunta e cumprimento os meus colegas também deputados e todos os presentes, começando por felicitar a APA, a doutora Alexandre Lourenço, por esta importante iniciativa e pela coragem de trabalhar um tema crítico para o futuro do sistema de saúde e do Serviço Nacional de Saúde, e também às colegas do IPO do Porto e de Trás-os-Montes pela coragem de entrar por um caminho, desbravar caminho desconhecido, com projetos piloto. E envolvido uma década quase, estamos finalmente a traduzir no terreno aquilo que tem sido preferido muito no campo da teoria. Dizer que, de facto, o Partido Socialista é um pouco vítima de si próprio. O Alexandre Lourenço dizia na sua intervenção de abertura, isto
responder à questão direta, antes de entrar na questão de financiamento que eu gostaria de comentar. Dizia que a saúde está hoje refém das finanças, foram as palavras que usaram. E vale a pena explorar esta imagem, porque se assim é, se é refém das finanças, portanto isso faz do Ministro das Finanças, não diria um terrorista, um raptor. Sendo um raptor, então ele tem tido o mérito, porque todos os ministros das Finanças tentam ser raptores do dinheiro da saúde, teve o mérito de causar um síndrome de Estocolmo entre aqueles que têm gerido a saúde, seja o ministro anterior, seja a ministra atual, em que, apesar de estarem reféns das finanças, acham que está tudo bem, estão inebriados até pelo presidente do Eurogrupo, acham que ele tirar dinheiro à saúde é uma coisa boa para o seu próprio Ministério. E, aliás, a prova disso foi o próprio Ministro das Finanças ter dito a semana passada de que nós nunca, não há memória de termos um Serviço Nacional de Saúde tão bem como está agora, e a demonstrar que assim não é a voz das pessoas, em que este estudo, de facto, fala por si, não precisa de ser o PSD ou qualquer outro partido a dizê-lo, quando 3/4 dos portugueses dizem de forma taxativa a saúde não tem sido uma prioridade para este governo. De facto, nós vivemos um período muito difícil na saúde. Enfim, hoje, mais uma vez, as greves entre os profissionais já são, em termos de dias de trabalho perdidos, o dobro daquilo que se viveu durante um período de assistência financeira, o que seria impensável da parte de um governo que prometeu que iria reintroduzir a estabilidade e a paz social entre os profissionais, mas o mais importante é o impacto que a má gestão tem tido na vida das pessoas. Porque aquilo que ouvimos sistematicamente, agora com bonecos, é que há mais pessoas, há mais dinheiro, que até, enfim, traz aqui a questão do investimento, não é verdade? Porque quando olhamos para o investimento executado, não é o orçamentado, em 2015, mostra, em 2015, 163 milhões de euros, desde então nunca ultrapassou os 130, e basta olhar que investimentos reais é que foram feitos em termos de infraestrutura, em termos do governo, destes 4 anos. Que eu saiba, durante o período de assistência financeira tivemos a abertura de pelo menos um equipamento hospitalar a cada 6 meses. Durante estes 4 anos, nenhum, para além da ausência toda, tudo aquilo que o Bloco de Esquerda e o PCP disseram, enfim, como se nada tivessem a ver com o assunto, mas que disseram que não houve qualquer investimento na renovação dos próprios equipamentos dentro dos hospitais. Mas aquilo que as pessoas sentem no seu dia-a-dia é a dificuldade no acesso. Este é provavelmente o problema mais grave e que nós agora ouvimos dizer que esse deve ser a prioridade do próximo mandato. Infelizmente não o foi neste. Razão pela qual nós vemos que os tempos máximos de resposta garantida para consultas, primeiras consultas, para cirurgias, o que é incompreensível, havendo um modelo SIGI que deveria compensar isto e que nós sabemos não está a ser bem executado, e depois em termos de exames complementares que nem sequer é monitorizado. Aliás, se nós quisermos saber os números de acesso do ano passado, nem sequer conseguimos saber, porque a 31 de maio a Sra. Ministra devia ter enviado o relatório de acesso ao Parlamento e estamos hoje a 2 de julho e esse relatório ainda não chegou. Portanto, ainda hoje vamos discutir um relatório do deputado Moisés Ferreira na Comissão de Saúde, amanhã, sobre o relatório de acesso de 2017. E, portanto, o próprio Parlamento, que é um órgão fiscalizador do Estado, do Governo e, neste caso, do Serviço Nacional de Saúde, nem sequer sabemos, na realidade, como é que estão os números. Mas os números que vamos conhecendo são preocupantes. Tem havido um agravar de todos estes números. E quando falamos de exames complementares, como não são monitorizados, temos que depender de avaliações casuísticas, verificando que tempos de espera de 12 meses, por exemplo, por uma ressonância magnética em vários hospitais ou mais, para realização de TACs, até para exames mais simples, como ecografias. Ainda esta semana, aqui em Lisboa, uma doente contactou-me, tem 8 meses de espera para a realização de uma simples ecografia. E, portanto, de facto, estamos num momento em que o sistema está em ruptura. E a pergunta foi feita, ao contrário do que disse a deputada Carla Cruz, no inquérito da GfK, quando disse que a senhora deputada dizia devia-se ter perguntado se os portugueses consideram que o Serviço Nacional de Saúde é universal. Creio que foi esta a questão que a senhora deputada levantou. A verdade é que essa pergunta foi feita. Os portugueses que disseram que estavam em listas de espera, se tivessem dinheiro, tinham recorrido ao privado. E os que têm capacidade, muitas vezes por empréstimos, recorrendo às suas poupanças, acabam por recorrer ao privado por força das dificuldades que sentem no acesso ao sistema público. E, portanto, isto para dizer que o Serviço Nacional de Saúde tem um problema de subfinanciamento,
mas tem um problema mais grave, que é um problema de gestão. E essa gestão passa pelos modelos de financiamento que são usados. Mesmo que aumentemos 1 ponto percentual daquilo que investimos face ao PIB, para nos aproximarmos daquilo que é a média dos países OCDE, seriam 2 mil milhões de euros. E se corrigíssemos todas as ineficiências do sistema, que tem sido reiteradamente dito que são cerca de 20%, seriam mais 2 mil milhões de euros, seriam mais 4 mil milhões de euros em cima do Serviço Nacional de Saúde. Eu estou plenamente convencido da forma como, neste momento, estão a deixar o Serviço Nacional de Saúde, do ponto de vista organizacional, do ponto de vista de modelo de gestão e do ponto de vista de financiamento, não iria resolver os problemas de base. Porque, neste momento, criaram um balde furado, em que muito dinheiro que entra acaba por não ter consequência na vida das pessoas. E, portanto, este trabalho do 3Fs é fundamental ser analisado. E queria só, rapidamente, passar por alguns dos pontos principais, porque eu acho que vale a pena. E que, de certo modo, depois será interessante ver como é que, em termos práticos, isto se traduz no terreno, com os programas do Polaris e o programa... Como é que se chama? É o Farol. No IPO do Porto e de Trás-os-Montes. Porque será determinante perceber no terreno aquilo que são estas recomendações práticas. A questão dos cuidados primários é fundamental, prometendo-nos cobertura universal. Há 700 mil portugueses sem médico de família, isso é um primeiro passo, e a deputada Ana Rita Bessa já disse que as USFs e as UCSPs, de facto, esta dualidade de sistemas acaba por ser uma lotaria para os utentes, porque ou calham num que tem, de facto, resultados e que tem incentivos para resultados e que tem uma preocupação centrada no doente, e tem um outro modelo que, infelizmente, não é isso que apresenta e, portanto, há aqui um problema grave e que nós vimos que o investimento nas USFs foi ainda inferior neste mandato do que no tempo da assistência financeira. A interligação dos cuidados de saúde, a visão integrada dos cuidados de saúde é fundamental e, para isso, é preciso, e isso foi dito nas recomendações, a questão de repensar um modelo de financiamento de base territorial, o que implica repensarmos o próprio sistema orgânico. As ARS hoje não cumprem a sua função. Transformaram-se em monstros burocráticos que o ministro Adalberto Campos Fernandes tinha prometido acabar e que, envolvidos 4 anos, continuam a funcionar como dantes. E, portanto, continuam a ser um entrave daquilo que devia ter sido uma mudança de modelo de financiamento e que deveria, por via da autonomia que todos invocam, mas na realidade ninguém cumpriu, é que essa autonomia se traduza na capacidade da gestão local de base territorial feita a partir dos cuidados de saúde primários, não a partir dos cuidados hospitalares, e esse foi um dos problemas das unidades locais de saúde, é termos a capacidade de dar autonomia para estabelecer as contratualizações que são necessárias no terreno, seja do setor público, mas também podendo com as IPSS locais, com as câmaras municipais, com quem for necessário, de modo a garantir os melhores resultados em saúde. Para isso, criando incentivos com base em resultados de base comunitária. Porque se nós não criarmos indicadores de base comunitária, que avaliem a redução da prevalência, a redução da carga da doença, a melhoria dos indicadores de saúde, nós continuamos a ter um sistema que focaliza exclusivamente na produção hospitalar ou na produção interna do sistema formal de saúde. Nós precisamos de criar incentivos que reduzem a carga da doença dentro da comunidade, particularmente entre as populações mais vulneráveis, entre aquelas que não utilizam o sistema formal de saúde e que, infelizmente, são excluídos. E que, apesar de todas as reformas, nunca houve uma abordagem real nesse sentido e que seria determinante. A questão que foi aqui mencionada de rede de suporte ao doente é crítico. Eu creio que, no fundo, a unidade clínica de ambulatório médico que foi apresentado será um passo quase no sentido antigo do serviço de atendimento permanente, voltando a reconhecer que falhou o acabar com o SAP. No fundo, aquilo que se devia ter feito era, eventualmente, repensado o modelo SAP na altura. Porque este atendimento básico local, afinal, tem importância e poderia, neste momento, dar respostas que, infelizmente, as pessoas, não tendo médico de família, não tendo resposta local, acabam nos serviços de urgência. Mas falaram também na questão do pós-alta, que eu acho que é muito importante, e uma visão da abordagem dos superutilizadores do sistema, que pode ser uma abordagem muito interessante, que já muitos utilizaram. A Kaiser Permanente nos Estados Unidos tem conseguido, dentro dos 10 milhões de beneficiários, mostrar um impacto direto ao trabalharem os superutilizadores, porque são muitos destes doentes que muitas vezes estão em situação de maior fragilidade, que têm doenças crónicas que frequentemente agudizam, como o caso daquela doente que foi 67 vezes num ano ao serviço de urgência. Hoje não existem mecanismos para fazer nada em relação a estes doentes. E todos nós trabalhamos serviço de urgência em meio urbano, sabe
que há doentes que são conhecidos 2, 3 vezes por semana, lá está mesmo doente, não há forma de nós reagirmos. E, de facto, algo tem que mudar. O Hospital São Francisco Xavier, onde eu fazia urgência, tem desenvolvido alguns programas de resposta a estas matérias, liderados pelo Dr. Luís Campos, e que merecem ser analisados, e creio que estas várias experiências vamos chegar a um ponto em que as vamos ter que garantir a sua escalabilidade a nível nacional. A questão da participação dos doentes no processo de decisão, na co-criação daquilo que é o nosso sistema de saúde e do nosso Serviço Nacional de Saúde é crítico. Quando olhamos para aquilo que, por exemplo, a Agência Europeia do Medicamento já faz hoje, incluindo os doentes de uma forma ativa nesse processo, pode ser um modelo que nós deveríamos. Aliás, o SINATES, que foi aprovado em legislação em 2015, acabou por nunca se concretizar, já ia nesse sentido, mas há essa necessidade clara de dar voz aos doentes, mas não é só dar voz, é dar voz que tenha consequência. Vou traduzir isto para algo da minha experiência depois como autarca. Quando em Cascais nós criamos o orçamento participativo, aquilo que aconteceu foi que as pessoas começaram a apresentar projetos e votavam nos seus próprios projetos. Hoje, votam mais pessoas nos projetos do orçamento participativo do que votam nas eleições autárquicas. Porque toca-lhes a eles. Toca a cada uma das pessoas. Quando as pessoas percebem que a sua voz não é só tida em conta, mas que tem consequência na sua própria vida, garanto-vos que cria-se um ciclo vicioso positivo. Dito isto, tudo isto é impossível sem tecnologia. Creio que um aspecto que este estudo faltou é uma abordagem mais clara do modelo de colheita dos dados. De facto, a interoperabilidade dos sistemas de informação é crítica, mas provavelmente mais crítica é a escolha de quais são os dados certos. Foi aqui falada a questão da cenoura, onde é que pomos a cenoura. A cenoura depende também muito da capacidade de colhermos os dados certos, colher-os de forma fiável e de criar os mecanismos de incentivos em torno deles, e que hoje em dia, infelizmente, esses dados nem sequer existem, então se formos de base comunitária não conseguimos. A questão da transparência e benchmark entre instituições é crítico. Hoje, ainda ontem, foi publicado pela entidade reguladora da saúde, o SINAS, é dos poucos modelos que nós temos de comparação entre os indicadores qualitativos da saúde em Portugal, e que foi uma ferramenta importante, mas que vai muito à superfície, temos que ir mais ao detalhe, compreendendo quase ao nível do profissional de saúde os resultados em saúde e a nossa capacidade de resposta. Sobre a questão da autonomia, creio que é fundamental incluir também aqui a discussão das cativações, aquelas que são mais burocráticas ou menos burocráticas, mais administrativas, menos administrativas. A verdade é que há várias formas de cativar e qualquer administrador desta sala sabe bem as dificuldades que se sentiu ao longo destes anos. Não é por acaso, quando íamos ao Hospital de São João, na luta pela construção da ala pediátrica, sistematicamente, ao longo de 3 anos, havia 3 camas de cuidados intermédios que estavam sistematicamente fechadas, não por falta de médicos ou enfermeiros, porque faltava a contratação de 2 assistentes operacionais, o que, de facto, é inaceitável. Um novo modelo de alocação de recursos financeiros para a saúde, como é proposto, é, portanto, crítico, no sentido de garantir que a saúde pública faça parte desta visão global e mudar, de facto, a percepção de todos os atores por via da construção das tais relações de confiança. Creio que estamos aí todos em linha. E, portanto, eu diria que esta mudança do modelo de financiamento será fundamental para darmos o salto necessário em termos de saúde, mas é fundamental que se deixe de olhar para a saúde como uma mera política social. E esta é uma mudança importante, enquanto país, que temos que fazer. Nós temos de compreender a saúde como um instrumento real de desenvolvimento económico, de prosperidade e de construção até de justiça social e de maior igualdade dentro das populações. E, nesse sentido, deixarmos de olhar para as políticas da saúde como meras políticas sociais, mas como centrais de um governo, passam por exemplo, eventualmente termos que ter um Ministro da Saúde que tenha as funções de Ministro de Estado, para que possa estar sentado num Conselho de Ministros, lado a lado com o Ministro das Finanças, de modo a ter intervenção não apenas dentro do seu Ministério, mas em todas as áreas de governação. Porque quando nós falamos dos determinantes sociais e dos outros determinantes da saúde, que compõem 60% do nosso estado de saúde individual e comunitário, se o Ministro da Saúde, se aquele que tem o papel de reduzir a carga da doença, de promover a saúde e o bem-estar, que é um conceito que tem de ser introduzido, se esse Ministro não tem a capacidade de intervir na agricultura, na cultura, na educação, nós não conseguimos, objetivamente, inverter um caminho que tem apenas contribuído para o aumento da carga da doença e da despesa em saúde. Por isso, creio que este modelo de repensarmos o modelo de financiamento, sobretudo num período em que estamos a discutir programas eleitorais, é extremamente útil. Urge, no entanto,
garantir que se traduza na prática. Muito bem, muito obrigada, deputado Ricardo Batista Leite. Muito mais haveria a acrescentar, mas infelizmente já não temos mais tempo para fazer aqui uma segunda ronda. Por isso agradeço mais uma vez a presença de todos aqui nesta conversa. Muito obrigada. Agradeço a presença então da deputada do PCP Carla Cruz, a deputada Ana Rita Bessa do CDS, o deputado Moisés Ferreira do Bloco de Esquerda, o deputado António Salles do Partido Socialista e o deputado Ricardo Batista Leite do PSD. Muito obrigada pela vossa presença.